Nutri, eu tenho lipedema. O emagrecimento hormonal é para mim? Completamente, né? Até porque todas essas doenças, nós vamos falar aqui de várias, né? Vocês vão ver, a gente vai falar muito, né, de gordura no fígado, de alterações de colesterol e triglicérides, de alterações digestivas, até de enxaqueca, que a gente vai falar, vocês vão ver que tem relação com a obesidade. Porque esse desequilíbrio hormonal que origina todo o processo da obesidade, do acúmulo anormal de gordura no corpo, ele vem desse desequilíbrio hormonal que leva a outras consequências. Então, quando a gente fala de lipedema agora, especificamente dizendo, né, Nutri? Isso. É uma inflamação ali do tecido gorduroso, há uma inflamação, esse tecido gorduroso, ele inflama e ele produz, né, fibras ali, há uma produção de, que a gente chama de colágeno, mas é um colágeno ruim, né? É um tecido fibroso, é um colágeno no lugar errado. Né? Não é o colágeno que tem que estar no osso, não é o colágeno que tem que estar debaixo da pele, não é o colágeno que tem que estar na cartilagem, não. É um colágeno que produz umas fibras que fazem com que esse tecido gorduroso ele se estrangule, né? E forma aqueles acúmulos mesmo, né, de gordura ali e uma inflamação desse tecido gorduroso. A gente sabe que a obesidade e esse desequilíbrio hormonal relacionado a ela estão ligados a um processo de inflamação crônica. É uma inflamação diferente daquela quando a gente bate a mão em algum lugar que fica vermelho. É uma inflamação que ela é uma inflamação aguda. É uma inflamação crônica que toma conta do corpo inteiro, inclusive do próprio tecido gorduroso. Então, o lipedema está ligado a essa inflamação. Toda inflamação está relacionada a edema. Olha a palavra, lipedema, quer dizer, lip de gordura e edema. Edema significa inchaço. E não é um edema porque a pessoa está com muito líquido, está bebendo água demais. Não é isso. É um edema porque ela está inflamada. Então não adianta, muita gente fica aí lançando mão de diurético. Diurético não vai resolver o problema, porque o diurético vai tirar a água de onde não deveria tirar, que é de dentro da sua corrente sanguínea. Então você fica desidratada para poder diminuir um pouquinho só o inchaço. Não é bom, né? Você vai prejudicar a tua saúde. Por quê? Porque a questão não é excesso de água no corpo, a questão é inflamação. E todo o processo inflamatório ele leva a inchaço. Só que agora nós estamos falando do inchaço no corpo inteiro, em todo o tecido gorduroso. Então, o lipedema tem a ver com uma inflamação do tecido gorduroso que é causado pela própria excesso de gordura no corpo, que produz essas substâncias inflamatórias no organismo. Então, o tratamento do lipedema parece óbvio falar isso, não é? Mas é o que é, né? É emagrecer, mas emagrecer de forma correta. Então, muita gente vai lá e faz uma dieta de restrição calórica, de só comer salada, só salada com peito de frango, aquelas dietas malucas que o pessoal faz, só sopa, né? E aí até perde peso. Por quê? Porque vai perder massa magra. Mas gordura que deveria perder para desinflamar de fato, não, porque não está atuando na causa, que é o desequilíbrio hormonal e a inflamação crônica. Então, quando você não atua na causa, você, se tiver resultado, você tem um resultado falso. Porque emagrecer não é somente perder peso, é também perder peso, mas é perder peso no lugar certo, perder peso de gordura. Porque tem muita gente que faz tratamento aí para emagrecer e perde musculatura, o que é péssimo, que é o músculo que queima gordura. Então, quem perde músculo perde a capacidade de emagrecer depois. Por isso que é muito frequente as pessoas, a cada dieta, elas têm mais tendência de engordar depois e mais dificuldade para emagrecer, porque o metabolismo vai ficando cada vez mais danificado pelo método inadequado que usou para emagrecer, com restrição alimentar, como você mesmo mencionou agora há pouco, dispara o mecanismo de hibernação, que é o mecanismo hormonal, o metabolismo despenca, porque hibernação é isso, né? É o metabolismo abaixar, e aí a hibernação faz o quê com a pessoa? Ela tende a engordar mais e emagrecer menos. Então, por quê? Porque essa pessoa não fez uma combinação alimentar, ela pensou que era só diminuir caloria, e não é. Né? O alimento é muito mais do que caloria. O alimento ele tem muita informação nele, ele tem um conjunto de vitaminas, ele tem um conjunto de minerais, de oligoelementos, como molibdênio, magnésio, cromo, inositol, vitaminas do complexo B. Olha a complexidade que a gente reduz tudo a caloria. As calorias não são iguais. As calorias são muito diferentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desconsidera a real causa do excesso de peso.
que é desequilíbrio hormonal e inflamação crônica. São esses pilares que a gente tem que atacar. E um está ligado ao outro. 200 calorias de coisas boas podem te ajudar a emagrecer, mas 200 calorias de coisas inflamatórias vão te engordar. As mesmas 200 calorias. Como é que eu vou colocar elas no mesmo balaio? Como é que eu vou colocar essas calorias na mesma caixinha? Não dá, né? Então, quando a pessoa faz essas dietas, que vai lá e fica consumindo produto mais caro que tem no supermercado, só produto light, diet, aqueles produtos especiais, sem glúten, sem lactose, cheio, né, leite desnatado, né, aquela coisa toda especial, qual que é o resultado que essas pessoas têm? Depois que esses produtos ficaram em voga, a comunidade engordou e emagreceu, a obesidade só aumenta, né? Então a gente vem aqui para trazer informações verdadeiras que levem a agir, né? Que vão atacar a causa do problema e não vão mascarar, gerando um falso emagrecimento. Então o lipedema tem a ver com inflamação crônica daquele próprio tecido gorduroso, não é? Então, emagrecendo da forma correta, e não é só perder peso, é perder peso, mas perdendo gordura corporal e não perdendo massa magra. É o caminho para curar o lipedema.